Meu nome é Letícia. Tenho 32 anos, moro em Minas Gerais e nunca fui do tipo que acredita em histórias de maldição ou objetos amaldiçoados. Sempre achei que essas coisas fossem invenções para assustar pessoas mais sensíveis. Até que vivi algo que mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Tudo começou de maneira inocente, num simples passeio de sábado, quando decidi visitar um brechó que havia aberto há pouco tempo no centro da cidade. Era um lugar lindo, diferente dos brechós comuns. Tinha cheiro de lavanda, música suave tocando no fundo e prateleiras organizadas com uma perfeição quase exagerada. Araras de roupas estavam dispostas por cor, os sapatos alinhados em fileiras reluzentes e os acessórios pareciam expostos em vitrines de uma boutique. A dona do brechó, uma mulher elegante chamada Márcia, me recebeu com um sorriso encantador. Ela tinha uma voz calma, doce e um olhar acolhedor que transmitia confiança imediata. Eu estava procurando algo diferente, talvez uma peça única para usar no aniversário de uma amiga. Passei um bom tempo olhando bolsas, vestidos e casacos, até que vi algo que me chamou a atenção. Uma bota marrom, de cano médio, feita de couro legítimo, com detalhes em bordado nas laterais. Era simplesmente perfeita. Parecia nova, mas tinha aquele charme de algo com história. Peguei a bota nas mãos e senti uma estranha sensação de familiaridade, como se eu já a tivesse visto em algum lugar. Linda, não é? Disse Márcia, aproximando-se com um sorriso gentil. Essa bota chegou há poucos dias. É uma peça muito especial. Perguntei se era nova e ela respondeu que não, mas que estava em ótimo estado. O preço era acessível e, sem pensar duas vezes, decidi levar. Não havia nada de estranho até aquele momento. Márcia embalou com cuidado, colocou num saquinho perfumado e se despediu dizendo: "Que ela te traga bons caminhos, Letícia." Achei simpático, embora um pouco curioso. Voltei para casa satisfeita com a compra, sem imaginar que aquela frase simples carregava um peso muito maior do que parecia. Naquela noite, deixei a bota perto da porta e fui dormir tranquila. No dia seguinte, decidi usá-la pela primeira vez. Ia a uma festa de aniversário de uma amiga de infância e a ocasião parecia perfeita. Quando calcei a bota, senti novamente aquela sensação estranha, um misto de frio na barriga e leve tontura, mas ignorei, achando que era apenas ansiedade. Saí de casa e segui dirigindo. A festa seria num sítio um pouco afastado da cidade. E enquanto dirigia pela estrada, notei que o carro parecia mais pesado do que o normal, como se algo o puxasse para trás. A música do rádio começou a falhar e o sinal do celular sumiu completamente. Achei que fosse apenas uma coincidência, mas numa curva, um caminhão surgiu de repente na contramão. O motorista buzinou com força e por um segundo achei que seria o meu fim. Consegui desviar por instinto, freando com tudo. O carro derrapou, rodou na pista e parou no acostamento. Fiquei alguns segundos parada, o coração acelerado, respirando com dificuldade. Quase morri naquele dia. Mas, como nada de ruim havia acontecido de fato, tentei me acalmar e seguir em frente. Cheguei à festa pálida, tremendo um pouco, mas disfarcei. Ninguém percebeu. Tentei me convencer de que era só um susto, uma coincidência boba. Afinal, acidentes acontecem. No entanto, enquanto dançava, percebi algo incomum. Toda vez que me movimentava com a bota, sentia um peso nos pés, como se alguém segurasse meus tornozelos. No caminho de volta, decidi tirar a bota dentro do carro. Assim que fiz isso, um alívio estranho tomou conta de mim. Não dei muita importância e deixei o assunto de lado. Nos dias seguintes, continuei a vida normalmente. Usei a bota novamente na semana seguinte, dessa vez para ir trabalhar. Era confortável e combinava perfeitamente com meu uniforme. Mas no meio do expediente, enquanto descia a escada do prédio, senti meu pé virar de repente. Torci o tornozelo com tanta força que precisei ir ao hospital. O médico disse que por pouco não havia quebrado o osso.
Naquela noite, deitada na cama com o pé imobilizado, a lembrança do quase acidente na estrada voltou à minha mente. Duas situações diferentes, mas ambas aconteceram enquanto eu usava aquela mesma bota. Comecei a me perguntar se havia alguma relação. Eu nunca fui supersticiosa, mas as coincidências começaram a me incomodar. Resolvi não usar a bota por um tempo. Ela ficou guardada no armário, mas mesmo assim, eu sentia uma presença estranha em casa. Às vezes, ouvia passos no corredor durante a madrugada, mesmo morando sozinha. O som era leve, como de alguém andando descalço, mas o mais perturbador é que os passos paravam sempre diante do armário onde a bota estava guardada. Certa vez, acordei no meio da noite e ouvi o som de algo caindo no chão. Corri para ver e percebi que a porta do armário estava entreaberta. Dentro dele, a bota estava no chão, caída de lado, mesmo que eu tivesse certeza de tê-la guardado bem antes de dormir. Depois disso, comecei a sonhar com uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela usava roupas antigas e caminhava mancando, com um dos pés visivelmente torcido. No sonho, ela olhava para mim com raiva, como se eu tivesse feito algo errado. Em todas as noites seguintes, a mulher se aproximava mais e mais, até que em uma delas, ela sussurrou bem perto do meu ouvido: "Devolve o que é meu." Acordei suando frio, com o coração disparado. Foi a primeira vez que senti verdadeiro medo. Nos dias seguintes, minha vida começou a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Eu acordava todas as noites no mesmo horário, sempre por volta das 3 da manhã, com a sensação de estar sendo observada. No início, pensei que fosse apenas o medo que o sonho havia causado, mas logo percebi que não era só isso. As luzes piscavam sozinhas, a televisão ligava e desligava durante a madrugada e por diversas vezes eu escutava o som de passos vindos do corredor que se arrastavam lentamente até a porta do meu quarto. Certa noite, ouvi nitidamente o barulho de algo arranhando o chão. Me levantei com o coração disparado e quando olhei para o corredor, vi a sombra de alguém parada ao lado do armário. A luz do abajur tremulava e por um breve instante juro que vi o contorno de uma mulher, alta, magra, com cabelos longos e despenteados e um dos pés descalço. O outro estava calçado com algo que se parecia exatamente com uma das botas que eu havia comprado. Gritei desesperada e corri para acender todas as luzes. Quando olhei novamente, não havia ninguém ali. A bota, porém, estava no meio do corredor, como se tivesse sido deixada de propósito. A partir daquele momento, comecei a sentir medo dentro da minha própria casa. Não conseguia dormir e vivia tensa, pulando de susto com qualquer barulho. Resolvi ligar para Márcia, a dona do brechó, e perguntei se ela sabia algo sobre a origem da bota. Ela pareceu hesitar por um instante antes de responder, mas logo retomou o tom calmo e gentil. "Ah, aquela bota. Se não me engano, era de uma moça chamada Carla. Ela costumava vir aqui sempre, tinha um gosto muito refinado, comprava e doava roupas com frequência. Perguntei o que tinha acontecido com ela, e Márcia suspirou. Sabe, Letícia, ela faleceu há alguns meses. Foi um acidente de carro, uma tragédia terrível. Disseram que ela perdeu o controle do veículo numa curva. Meu corpo gelou. Um arrepio percorreu minha espinha ao lembrar do quase acidente que sofri também numa curva. Parecia uma repetição, um aviso, ou talvez uma ligação invisível entre mim e aquela mulher. Desliguei o telefone tremendo. Naquela noite, coloquei a bota dentro de uma caixa, amarrei com fita adesiva e guardei no fundo do armário, tentando esquecer que ela existia. Mas isso não foi o suficiente. Os sonhos continuaram, cada vez mais vívidos. A mulher aparecia com o rosto coberto de sangue, o mesmo vestido rasgado e os olhos cheios de ódio. Ela sussurrava frases confusas, mas uma delas era sempre a mesma. Você está andando no meu caminho. Certa madrugada, acordei com o som de batidas fortes na parede do quarto.
O barulho vinha de dentro do armário. Eu tremia tanto que mal conseguia me mexer. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, um cheiro forte de terra molhada tomou conta do quarto. Dentro do armário, a caixa onde a bota estava guardada havia se rasgado sozinha, e uma das botas estava fora dela, virada de ponta cabeça. Na manhã seguinte, fui trabalhar com o coração pesado. Parecia que algo ruim me acompanhava. Os colegas começaram a notar meu semblante abatido. Eu dormia pouco, comia quase nada e vivia nervosa. Até que, num dia chuvoso, algo pior aconteceu. Enquanto descia a escada do metrô, senti uma força me empurrar com violência. Caí de costas, rolando degraus abaixo, batendo a cabeça com força. Por sorte, um rapaz conseguiu me segurar antes que eu caísse completamente. Fui levada ao hospital, atordoada, com dores pelo corpo inteiro. O médico disse que, se tivesse caído mais 2 degraus, poderia ter quebrado a coluna. Depois desse dia, comecei a me convencer de que aquilo não era coincidência. Era como se uma energia invisível estivesse me perseguindo, tentando me ferir ou talvez me punir. Fui até uma igreja evangélica próxima da minha casa. Eu nunca havia sido uma pessoa religiosa, mas estava desesperada. Contei parte do que estava acontecendo à pastora e ela me ouviu atentamente com expressão séria. Filha, existem objetos que carregam a energia de seus antigos donos. Às vezes, quando alguém parte em sofrimento, a alma pode se apegar a algo que amava muito. Senti meu corpo inteiro arrepiar. A pastora me olhou nos olhos e perguntou: "Você trouxe algo novo para sua casa recentemente?" Demorei alguns segundos para responder, e quando mencionei a bota, ela fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. A atmosfera na sala mudou completamente. Era como se o ar ficasse mais pesado. "Queime, filha. Se não quiser queimar, pelo menos leve e jogue em água corrente, mas se livre disso o quanto antes." Saí dali tremendo. Fui para casa determinada a resolver aquilo. Peguei a bota, que agora parecia ainda mais escura do que antes, como se o couro tivesse perdido o brilho. Enquanto a segurava, ouvi um sussurro no meu ouvido. Uma voz feminina, fraca e distante, disse: "Você não vai fugir." Soltei a bota no chão, apavorada. Senti uma pontada forte na cabeça e o mundo pareceu girar. Quando recuperei a consciência, estava deitada no sofá e o relógio marcava exatamente 3h15 da manhã. Desde então, as coisas pioraram ainda mais. As luzes queimavam sozinhas, objetos caíam sem explicação e, em certos momentos, eu via vultos passando pelo reflexo da televisão desligada. A mulher dos sonhos agora aparecia também quando eu estava acordada. Uma vez, enquanto lavava a louça, vi o reflexo dela no vidro da janela, parada atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Foi nesse ponto que percebi que precisava fazer algo urgente antes que perdesse a sanidade. Depois de tudo o que vivi, comecei a acreditar que a bota carregava algo muito mais sombrio do que uma simples lembrança de uma pessoa falecida. Aquilo parecia vivo. Era como se o objeto respirasse dentro da minha casa, sugando minha energia pouco a pouco. Eu sentia que, se não me livrasse logo dela, acabaria enlouquecendo. Ou pior, na manhã seguinte ao episódio da janela, decidi voltar ao brechó. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, percebi algo estranho. A loja estava fechada, com as janelas cobertas por papel pardo. No vidro da porta havia um aviso: "Fechado por tempo indeterminado." Perguntei aos comerciantes vizinhos se sabiam o motivo, e um deles me contou algo que me deixou gelada. "A dona? Ah, você está falando da Márcia?" "Pois é, parece que ela teve um problema de saúde. Dizem que passou mal aqui mesmo, do nada." O pessoal do brechó a encontrou caída no chão, segurando uma foto antiga. Depois disso, ninguém mais viu ela por aqui. Perguntei se ele sabia que foto era aquela, e o homem respondeu:
Uma foto de uma mulher, se não me engano. Muito parecida com ela, mas com um visual antigo. Voltei para casa tremendo. As peças começaram a se encaixar em minha mente. Seria possível que Márcia e a mulher dos meus sonhos fossem a mesma pessoa? Ou que estivessem de alguma forma conectadas à dona anterior da bota? Decidi pesquisar o nome Carla junto com o da loja na internet. Encontrei uma notícia antiga de um jornal local. A matéria dizia que uma jovem chamada Carla Mendes havia morrido em um terrível acidente de carro em uma estrada próxima. O mais assustador era o detalhe descrito no texto. A vítima usava uma bota marrom, de couro, de cano médio, que foi encontrada parcialmente destruída ao lado do veículo. Meu corpo ficou paralisado. Era exatamente a mesma descrição da bota que estava na minha casa. Naquela noite, sentei no sofá, abracei os joelhos e comecei a chorar. Eu só queria minha vida de volta, queria dormir uma noite inteira sem ouvir vozes ou sentir presenças. Enquanto chorava, ouvi o som de algo batendo na porta. O coração disparou. Levantei lentamente e quando abri não havia ninguém. Apenas a bota, colocada bem à minha frente, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Fechei a porta e comecei a rezar em voz alta. Peguei sal grosso, espalhei pela casa e acendi uma vela branca. As chamas tremulavam de um jeito estranho, formando sombras distorcidas nas paredes. De repente, senti um vento forte vindo do corredor, mesmo com todas as janelas fechadas. As luzes piscaram e a vela se apagou sozinha. Foi nesse momento que ouvi um grito agudo, desesperado, vindo do quarto. Corri até lá e vi algo que jamais vou esquecer. A bota, que eu havia deixado na sala, estava agora em cima da cama. E ao lado dela, marcas de pegadas lamacentas subindo pela parede até o teto. Caí de joelhos, sem fôlego, e comecei a orar ainda mais alto, pedindo a Deus para me livrar daquilo. Um som de risada ecoou pela casa, uma risada feminina, rouca e debochada. E em seguida, uma voz sussurrou, quase como um lamento: "Eu ainda estou aqui." Desesperada, peguei as botas, coloquei dentro de um saco preto e saí correndo para o carro. Dirigi sem rumo até chegar a um trecho da estrada onde havia um rio cortando a mata. Era madrugada, o céu estava nublado e a lua mal iluminava o caminho. O som da água corrente parecia mais alto do que o normal, como se me chamasse. Estacionei o carro no acostamento e caminhei até a beira do rio. O vento gelado batia no rosto e minhas mãos tremiam. Abri o saco, olhei para as botas e por um instante, juro que vi o reflexo de um rosto feminino no couro, pálido, com olhos vazios e expressão de tristeza. "Acaba com isso", sussurrei para mim mesma com lágrimas escorrendo. Levantei o saco e joguei tudo na água corrente. As botas afundaram lentamente, enquanto o barulho da água parecia aumentar, como se algo lá embaixo se movesse. Fiquei ali parada, observando o rio levar aquele peso embora. Quando voltei para o carro, uma estranha sensação de leveza tomou conta de mim. Cheguei em casa exausta, mas pela primeira vez em semanas consegui dormir profundamente. E dessa vez sem sonhos, sem vozes, sem vultos. A casa estava silenciosa e o ar parecia mais leve. Nos dias seguintes, tudo começou a melhorar. Consegui descansar, meu humor voltou ao normal e até meu trabalho parecia fluir melhor. O clima sombrio havia desaparecido completamente. Mas mesmo assim, algo dentro de mim ainda se perguntava se aquilo havia sido real ou apenas fruto de uma mente cansada. Essa dúvida me acompanhou por algum tempo, até que uma última coisa aconteceu. Uma semana depois, recebi uma ligação anônima. Quando atendi, ninguém falou nada. Havia apenas o som de uma respiração do outro lado da linha. Fiquei em silêncio por alguns segundos até que uma voz sussurrou bem baixo: "Obrigada por me libertar." O telefone caiu da minha mão. Fiquei paralisada, sentindo o sangue gelar nas veias. Depois disso, nunca mais ouvi nada fora do normal.
Por um tempo, evitei passar perto de brechós. Demorei meses para voltar a confiar em objetos usados. E até hoje, quando olho para botas em vitrines, sinto um arrepio que me percorre dos pés à cabeça. Os dias passaram e, aos poucos, minha vida voltou ao normal. As noites que antes eram tomadas por barulhos, sussurros e vultos, agora eram silenciosas e tranquilas. Comecei a me sentir em paz novamente, como se uma força invisível tivesse finalmente se afastado. Eu conseguia dormir, trabalhar e sorrir de verdade, sem aquele medo constante de que algo ruim fosse acontecer. Por um tempo, tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo havia sido coincidência. Talvez eu estivesse sobrecarregada, cansada, sensível demais. Mas no fundo, eu sabia que não era bem assim. Havia algo real naqueles acontecimentos, algo que desafiava toda a lógica que eu conhecia. Ainda lembro do rosto da mulher que vi em meus sonhos, da expressão de dor e raiva misturada, dos sussurros pedindo que eu devolvesse o que era dela. Aquilo não parecia invenção da minha mente. Era como se uma alma tivesse realmente ficado presa àquele objeto, incapaz de seguir seu caminho. Com o tempo, comecei a refletir sobre quantas coisas carregamos em casa sem imaginar o que podem ter vivido antes de chegar até nós. Quantos objetos usados, doados, comprados em brechós, guardam fragmentos da energia de seus antigos donos, boas ou ruins. Alguns meses depois, passei em frente ao local onde ficava o brechó. As portas ainda estavam fechadas, o letreiro meio apagado e o interior completamente vazio. Parecia abandonado há muito tempo. Olhei por alguns segundos e senti um arrepio subir pela espinha. Foi então que percebi algo curioso. O reflexo do vidro me mostrou minha própria imagem, mas por um instante vi um vulto atrás de mim. Uma mulher de cabelos longos, parada, observando. Virei rapidamente, mas como antes, não havia ninguém. Senti o coração acelerar, mas respirei fundo e segui em frente. Eu sabia que mesmo que o espírito daquela mulher tivesse partido, parte dela ainda viveria em minhas lembranças. Talvez para me lembrar de que nem tudo o que reluz é apenas um bom achado. Às vezes, o que parece uma simples compra pode esconder uma história que jamais deveria ser recontada. Depois daquele dia, prometi a mim mesma que nunca mais compraria nada usado, por mais tentador que fosse. A experiência havia me ensinado, da pior forma, que existem objetos que não pertencem mais a este mundo. E quando insistimos em trazê-los de volta, abrimos portas que talvez nunca devêssemos abrir. A vida seguiu seu curso. Hoje, quando escuto histórias de pessoas que compram coisas em brechós e depois afirmam sentir presenças estranhas, eu não rio, não duvido, não chamo de loucura. Apenas fico em silêncio, porque eu sei, eu vivi. E às vezes à noite, quando o vento sopra forte e faz ranger as janelas, ainda me pego olhando para o canto do quarto, esperando não ver nada. Mas no fundo, temo que um dia, ao acordar, eu encontre um par de botas molhadas ao lado da cama. O relato de Letícia é um dos mais impressionantes entre os casos de objetos amaldiçoados associados a brechós. O que começa como uma simples compra se transforma num ciclo de azar, acidentes e manifestações sobrenaturais que desafiam a explicação racional. A coincidência entre o histórico da antiga dona e os eventos vividos por Letícia reforça uma teoria antiga, a de que certos objetos podem reter fragmentos de energia de pessoas que morreram de forma trágica. Psicólogos afirmam que o poder da sugestão pode explicar experiências desse tipo, já que a mente humana é capaz de criar sensações físicas e visuais quando está sob estresse intenso. No entanto, estudiosos do paranormal apontam que, em muitos relatos semelhantes, fenômenos físicos reais ocorrem, como quedas de temperatura, objetos que se movem e coincidências fatais.
Independentemente da explicação, o caso de Letícia serve como um lembrete sombrio. O passado pode se esconder nas coisas mais simples. E o que parece apenas um item de segunda mão pode carregar uma história que se recusa a ser esquecida. No mundo dos mistérios, há quem diga que alguns objetos nunca deveriam mudar de dono. Talvez a bota do brechó seja um desses. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.